Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos continuar trabalhando com diretórios, com pastas e arquivos que estão gravados no meu disco. Bom, nós vamos rever um pouco o que foi falado nas últimas aulas sobre as caixas Dialog. Vamos ver como utilizar uma caixa Dialog nesse exemplo que eu já montei aqui. Bom, vamos ver como é que está funcionando isso aqui, depois eu mostro o código para a gente ver como é que foi desenvolvido. Quando eu executo, aqui está. Muito bem, eu clico Browser e vai me abrir então a caixinha de Dialog para eu escolher um folder, uma pastinha aqui. Então eu venho aqui, vou navegando no disco C e escolho uma pasta, vamos escolher essa aqui, a pasta Simão. Escolho a pasta Simão e dou um OK. Reparem que ele trouxe o caminho selecionado do meu disco e eu joguei dentro desse text box aqui, que é o text box 1 do meu projeto. Aqui é um list box, né? Muito bem, então eu selecionei uma pasta, selecionei um caminho. Quando eu apertar procura, o que ele vai fazer é, a partir desse diretório aqui, ele vai procurar nesse diretório e em todos os que estão abaixo dele, todas as pastas que estão dentro dessa pastinha Simão, ele vai procurar arquivos txt. Aqui está. Então eu cliquei e ele já me trouxe, olha, dentro desse diretório existe uma outra pastinha, um outro diretório chamado projeto, existe uma outra pastinha chamada dados, e eu tenho um catálogo serve 5.txt. Mesma coisa que eu tenho localidade 2, mesma coisa localidade 3. Reparem que ele desceu dois níveis de diretório para achar aqui os txt. Bom, vamos voltar então, vamos ver o código agora, como é que foi implementado para entender melhor. Bom, o botão 1, que é o botão que abre o browser, é bem simples, né? Ele inicialmente ele faz um show dialog, que já foi ensinado na última aula. Ele abre o browser. A gente escolhe uma pasta e o selected path, ou seja, a propriedade que ele traz de retorno é um selected path, ou seja, o caminho que escolhido, ele vai jogar dentro de textbox 1. E foi exatamente o que a gente viu, né? Depois de selecionada a pastinha, depois de selecionado o diretório, aparece dentro de textbox 1 o caminho escolhido. Muito bem, e quando eu apertar o botão 2? Quando eu apertar o botão 2, aí é que vem algumas novidades, né? Quando eu apertar o botão 2, a primeira coisa que ele faz, ele joga o que está dentro do textbox 1, ou seja, o caminho escolhido, ele joga para dentro de uma variável de ambiente chamada My Computer File System Current Directory. O diretório corrente, né, o diretório que está selecionado pelo computador no momento, né? Você sempre que você está trabalhando com o computador, você tem uma pastinha, um determinado diretório que é o que está selecionado no momento. Então ele disse para o computador, olha, computador, aponte agora, né, a sua memória para este diretório, que eu vou trabalhar com ele. E é esse diretório que está valendo agora. Tudo que eu mandar fazer, faça nesse diretório. Então é isso que eu estou fazendo aqui nesse comando aqui. Tá? Esse comando é um comando muito útil quando se vai trabalhar com diretórios, com pastas, com arquivos. E ele permite, esse file system aqui, ele traz uma série de propriedades que permitem que eu manipule arquivos em disco, que eu manipule diretórios, né? Eu estou simplesmente selecionando o corrente diretório, ou seja, o diretório corrente, né? Eu estou dizendo para o computador qual é. Mas eu poderia, por exemplo, vamos mudar aqui um pouquinho, vamos escrever my computer ponto
File System, ponto, e vamos ver as opções que ele me traz. Reparem que eu tenho Copy Directory, Combine Path, quer dizer, aqui eu posso copiar um diretório, né? Eu posso copiar uma pastinha, eu posso copiar um arquivo, eu posso criar um novo diretório. Eu posso usar essa aqui, que foi a que eu usei nesse exemplo de cima, que é a Current Directory, que na verdade não é uma função, né? É uma propriedade que vai receber o valor do diretório corrente. Eu posso deletar um diretório, eu posso deletar um arquivo, eu posso verificar se um diretório existe, né? Então eu posso pedir para fazer uma verificação e aí o retorno, ele vai me trazer um retorno aqui, normalmente ele traz um true ou false, vai ser o retorno dessa verificação. E eu tenho aqui dezenas aqui de opções. Olha, verificar se um arquivo existe, é, pegar um arquivo, pegar o nome do selecionado, mover um arquivo, mover um diretório. Acho que esses são os mais importantes. Ele me dá a opção também de renomear diretório, renomear arquivo. Acho que esses são os mais importantes que nós temos aí. Muito bem. O File System, ele permite uma série aí de recursos para manipular arquivos em disco. No caso aqui eu estou usando o Current Directory. Reparem que você pode, então, só com File System, você pode construir o seu aplicativo, seu próprio aplicativo, para trabalhar com diretórios, né? Para criar pasta, para copiar, para mover. Então você pode inventar e utilizando tanto o File System junto com o Listbox e mais alguns textbox, você pode montar o seu programa para trabalhar com diretórios e com arquivos, né? É super interessante, é até um exercício muito bom que eu recomendo que façam. Muito bem. Continuando então na nossa análise aqui, o que mais que eu coloquei? Bom, eu criei um vetor chamado arc que vai guardar até 10 registros. Ele é do tipo string, né? Você deve estar pensando, puxa, mas só 10? E se passar de 10? E se a quantidade lida passar de 10? Né? Vamos explicar sobre isso daqui a pouco. Eu estou criando uma variável C, essa variável C é do tipo inteira, e estou inicializando ela com 0. Bom, aí vem um comando novo que não tinham visto ainda, né? Nós não tínhamos visto ainda. A gente já tinha visto o for, mas não o for escrito dessa maneira. Esse é um for each, né? Ou seja, é como se ele falasse, olha, para cada, e aí vem o comando found file, para cada found file, o que é o found file? É um arquivo achado. Então o que ele está dizendo é, olha, para cada arquivo achado, né? E esse found file ele está iniciando como sendo uma string, né? Achado aonde? Achado in my computer file system, e aí ele vai usar um recurso do file system, que é o get files, pega arquivos, e aí o comando continua na linha de baixo. Reparem esse underline aqui. Esse underline eu uso sempre que eu quero continuar o comando na linha de baixo. Reparem que aqui tem um outro underline e continua ainda na linha de baixo. Então, na verdade, daqui, essas três linhas aqui, elas são uma linha só. É como se tivesse tudo escrito numa linha só. Porque aqui terminou com underline e aqui terminou com underline. Então, aprendemos mais uma coisa, que o underline é o que pro Visual Basic
Sempre que eu tenho que continuar na linha de baixo a escrever o meu comando, eu uso o underline para que o Visual Basic entenda que continua na linha de baixo. Muito bem, então eu coloquei aqui get files, né? E o get files, o primeiro parâmetro que eu tenho que colocar é qual é o local que eu vou procurar. Olha, eu vou procurar na pasta testbox1.txt, né? E o segundo parâmetro é um parâmetro que ele me permite selecionar se eu quero pesquisar os subdiretórios ou não, né? Ou seja, são opções, search option, de pesquisa. Então, eu vou dizer para ele, olha, eu vou fazer um file IO, eu vou pesquisar e eu vou pesquisar todos os subdiretórios, tá? Na verdade, essa estrutura que vocês estão vendo aqui é uma estrutura que tem origem na programação por objetos, né? Na programação orientada a objetos. A programação orientada a objetos, nós não vamos ensinar nesse curso agora. É mais avançado um pouco, nós vamos ensinar no curso seguinte, que é o curso mais avançado de Visual Basic. Ok? Mas não se preocupem, basta a gente entender dessa forma que eu estou explicando. Olha, esse é o comando, né? E quando você começar a escrever, ele vai inclusive te dar essa opção, olha, reparem que eu estou aqui como se eu estivesse escrevendo, eu apaguei a vírgula, escrevo de novo, e aqui o meu help interativo ele já me mostra quais são as opções. Olha, as opções são, ou você coloca file IO searching option, search all subdiretórios, ou seja, procurar todos em subdiretórios, ou então procurar no top level somente, ou seja, procurar apenas no diretório que eu estou no momento, né? Então ele já me mostra as duas opções e é isso que eu tenho que saber nesse momento. Não vamos nos preocupar com orientação a objeto, que é mais avançado um pouco e tem que ser ensinado detalhadamente mais para frente, num segundo curso, num terceiro curso, isso é mais complicado. Muito bem. Então o que eu estou dizendo nesse parâmetro aqui, né? Que é o segundo parâmetro. O primeiro parâmetro foi textbox, vírgula. Agora o segundo parâmetro. O que eu estou ensinando, explicando no segundo parâmetro, eu estou dizendo para ele que eu quero que ele pesquise em todos os subdiretórios, ou seja, todas as pastinhas abaixo também. Então, se tiver vários níveis de pastas abaixo, ele vai continuar a procura, né? E a procura pelo quê? Ah, aí vem a minha máscara. Reparem que eu estou colocando uma máscara do tipo, olha, asterístico.txt, né? Entre aspas, então é uma string, né? É uma string asterístico.txt. O que que isso significa? Isso significa qualquer coisa ponto .txt, ou seja, qualquer nome na frente aqui com final txt, né? Ah, e se eu quisesse procurar o JPG, seria asterístico ponto JPG. Ah, e se eu quiser procurar uma palavra iniciando com a letra A e com extensão JPG? Pronto. A asterístico ponto JPG. E por aí vai. Ah, mas espera aí, eu sei que começa com A, eu não sei a segunda letra, e a terceira e a quarta letra são C e D. Muito bem, você pode usar o interrogação ao invés do asterisco na sua máscara, e ele vai entender que aqui é um caractere só. Então, me mostre tudo que tenha A, qualquer letra, C, D. Tá? Então, dessa forma você monta a máscara de pesquisa. Eu vou procurar, nós procuramos na primeira exercício TXT. Vamos procurar JPG, vamos ver agora se ele acha algum JPG ali naquela estrutura que estava procurando. Bom, mas continuando a minha análise. Então eu tenho um for, né, que a cada arquivo achado, a cada vez que ele descer aqui no fornex, que é um looping, né, é um laço de pesquisa, cada vez que ele descer, né,
ele vai jogar dentro dessa variável que eu criei, found_file, ele vai jogar o nome do arquivo achado, tá? Muito bem. Se ele vai jogar dentro dessa variável aqui o nome do arquivo achado, o que eu fiz em seguida foi justamente pegar aqui o nome do arquivo achado, né, found file, e jogar dentro do meu list box. Isso a gente já viu em aulas anteriores, né? Eu faço listbox 1.itens.add e coloco dentro do parênteses o que eu quero jogar lá dentro. Por isso os nomes então dos arquivos aparecem dentro do listbox, né? Bom, eu faço aqui um C igual a C mais 1. Para que eu faço isso aqui? Porque eu quero jogar para dentro do meu vetor, eu quero jogar também o nome do arquivo achado. Eu não quero jogar só no listbox. Se eu quisesse jogar só no listbox, bastaria essa linha aqui do listbox. Mas eu quero guardar dentro de um vetor também os nomes dos arquivos. Seja para ordená-los, seja para, bom, trabalhar com eles na memória lá da forma que eu quiser. Tá? Eu vou jogar também o nome do arquivo dentro desse vetor. E aí eu tenho que variar o índice do vetor. O C aqui, ele é uma variável inteira que eu criei aqui em cima, que ela, cada vez que descer aqui, o for, ela vai aumentar em 1. Então, a primeira vez que descer, ela vai receber, o C vai estar valendo 0, ela vai fazer 0 mais 1, 1, e vai estar valendo 1, então. Quando ela fizer aqui o arc 1 recebe o primeiro found file, ou seja, o primeiro nome do arquivo. A segunda vez que descer, ela vai fazer arc2, recebe o segundo nome de arquivo. A terceira vez, arc3 repete o terceiro nome de arquivo e assim por diante, tá? Bom, o redim, o que é isso aqui? O que é isso? Isso aqui é o seguinte, lembram que eu dimensionei o meu array em 10 posições. O meu array arc, ele possui 10 posições. Porém, eu posso redimensioná-lo em qualquer local aqui do meu código. Basta que eu use o comando redim. Então, quando eu faço redim arc c, eu estou redimensionando aquilo que eu tinha definido antes. Tá? E por que eu faço isso aqui, sempre depois que eu incremento c? Muito simples, porque eu poderia ter iniciado aqui com 1 em vez de 10. Poderia ter iniciado com 1, porque ele, toda vez que eu aumento o C, ele redimensiona aqui. Dessa forma, esse meu array aqui, ele não tem limite. Se eu estiver lendo como eu não sei a quantidade de arquivos que eu vou achar no diretório, eu posso achar 10, mas eu posso achar também 100 arquivos, né? Imaginem, eu posso achar 50 arquivos, 200, não sei quantos forem. Então é necessário que ele fique redimensionando aqui para, para que não dê erro aqui, para que ele aumente o tamanho aqui da quantidade de caixinhas do meu array, tá? Eu poderia aqui colocar um número gigante também, né? Poderia botar aqui 10.000, por exemplo, 100.000, aqui no dimensionamento inicial, né? Esse era como se fazia anteriormente aí ao Visual Studio, essa última versão do Visual Studio 2008. Mas agora, com essa nova versão, ele permite redimensionar array, tá? Bom, isso aqui, esse dimensionamento grande aqui, ele é ruim por quê? Porque quando você dimensiona uma variável, o computador, né, a linguagem e o computador acabam reservando na memória um determinado espaço para, por exemplo, aqui no exemplo que eu dei, 100.000 posições deste array. Ou seja, 100.000 é como se eu tivesse 100.000 variáveis do tipo string criadas na memória vazias, aguardando serem ocupadas. E aí muitas vezes não eram ocupadas, e aí eu acabava ocupando memória sem necessidade. Dessa maneira, que é uma maneira mais inteligente, né? Em que ele vai
a cada necessidade que ele precisa aumentar aqui, ele aumenta uma posição. Ok? Então vamos fazer assim, vamos inicializar aqui em cima arc com 1 e vocês vão ver que continua tudo funcionando normalmente. Vamos executar de novo. Aqui está, browser. Vou lá no meu computador, na pastinha C. De novo aqui na pasta Simão, dou um OK. Selecionei aqui Simão, procura. E ele agora achou 2 JPGs. Lembram que ele tinha achado 3 TXT, né? Agora ele achou 2 JPG dentro de uma pastinha chamada imagens, né? Ou seja, dentro de Simão, dentro de uma outra chamada projeto que está dentro de Simão, dentro de uma imagem que está dentro de projeto. Aí ele achou 2 JPG. Poxa vida, mas tem uma coisa que não está muito legal, né? Toda vez que eu tenho que mudar aqui a minha máscara de pesquisa, eu tenho que editar o meu código, né? O que eu tenho que fazer para que isso, que eu não tenha que mudar o código? Muito simples, vamos voltar aqui, vamos botar aqui então, vamos baixar o listbox um pouquinho, vamos botar um outro textbox aqui, um outro textbox que vai conter justamente a máscara de pesquisa. Vou botar um label aqui só para identificar. Vamos escrever o texto do label como máscara, máscara de pesquisa, só para diferenciar bem do de cima. Então o de baixo aqui vai ser a máscara de pesquisa e o de cima vai ser a pastinha que eu vou selecionar com folder. E o botão procura vai preencher então o listbox com o que ele achar, tá? Muito bem, esse daqui é o textbox 2, o da máscara de pesquisa. O que eu tenho que fazer é justamente substituir aqui esse asterístico JPG, aqui essa string, né? Vou substituir pelo que tiver lá no textbox 2.text, ou seja, eu vou trazer do textbox 2 para esse ponto aqui uma string, que é o conteúdo do que tiver lá dentro do textbox 2. Vamos executar. Bom, aqui na máscara eu vou colocar então um asterisco ponto txt, opa, vírgula não, é ponto txt. E aqui em cima eu vou colocar então, vou usar o meu browser para procurar. Venho aqui na pastinha C, Simão, OK, procura. Pronto, aí está. Reparem que ele achou 3 arquivos, né, os mesmos 3 que tinha achado antes. E se eu mudar minha máscara? Se eu botar aqui a minha máscara asterisco, ponto asterisco, aí ele vai achar uma série de arquivos, todos eles que estão dentro lá, debaixo lá da pastinha Simão, né? Ele me lista tudo. E se eu quiser procurar só o XLS? XLS, procura. Opa, tem um problema aqui. Tem um problema que ainda não está correto, que é o seguinte. Eu achei que ele fosse limpar e aí é que nós percebemos, né? Ele não está limpando o listbox, então ele está sempre acumulando no final a nova pesquisa realizada. Então nós temos que incluir uma limpeza aqui do listbox a cada nova pesquisa realizada, né? Onde é que eu vou incluir? Eu posso incluir aqui. Eu vou colocar então listbox 1 ponto items, porque o que eu quero limpar são os itens, ponto clear. E ele vai retirar todos os itens de dentro do listbox. Vamos executar. Muito bem. Eu aqui, em vez de abrir o browser, eu posso também escrever no textbox. C dois pontos barra C mão barra asterisco ponto XLS procura. E aí está, dois arquivos. Vou mudar para txt, vou mandar procurar.
Reparem que ele limpou os dois anteriores e botou três TXTs novos aqui, tá? Muito bem, aí está. E com isso, então, nós encerramos essa aula. Até a próxima.